O Alexandre Moraes disse um dia desse que tem que botar para ferver, que só vai pacificar quando não houver impunidade. Senhor, nós estamos vendo vocês, próprios ministros, libertando corruptos, anistiando corruptos, limpando a ficha e reabilitando politicamente pessoas que foram condenadas com provas, com offshore identificada, com testemunho, com depoimento, com delação, com tudo. E vocês estão fazendo isso com base em filigrana jurídica de isso aqui tinha que ter sido julgado nesse tribunal e não naquele. Então não vem com essa conversa fiada achando que a sociedade vai aceitar isso. Não vai aceitar. Porque a sociedade não é idiota. O pagador de impostos está vendo o seu dinheiro, viu o seu dinheiro sendo roubado, viu o seu dinheiro sendo recuperado e está vendo agora essas pessoas sendo descondenadas e sendo reabilitadas politicamente. Então dizer que quer fazer bacana, que quer punir os criminosos, então assim, quais criminosos? Os criminosos de opinião? Então não é assim, não vai pacificar o país. Essa política vai piorar a situação. E eu sei que isso é estratégia. Pela minha experiência analisando o cenário político. E eu tenho aqui a experiência, eu tenho mais de 2 décadas, eu tenho aqui o Ari que tem 4 décadas, 6 décadas analisando o cenário político. Ari, para mim, não sei se você concorda comigo, o objetivo, inclusive, eu nem sei se eles querem prender o Bolsonaro, eles querem usar o Bolsonaro como um fantasma, né? Aquela assombração, como um símbolo, como uma bandeira. Precisamos lutar contra o Bolsonaro, vamos prender o Bolsonaro. Aí, prende todo mundo, destrói tudo que é contrário, toda a oposição, cala todo mundo, censura todo mundo, entendeu? Toma o poder, se blinda para que ninguém possa criticar, para que ninguém possa fazer uma matéria, uma reportagem sobre corrupção, se blinda, fragiliza as leis, se fecha. Aí vem com essa conversa de que o problema é um ex-presidente que já não tem poder nenhum, que não está ocupando cargo nenhum, e que está sendo, inclusive, utilizado como cabo eleitoral para eleger várias pessoas, o pessoal do Centrão, todo mundo. Então, assim, sinto muito, desculpe. Inclusive, o próprio ataque às Forças Armadas também é uma forma de se avançar. Com a justificativa de se combater o bolsonarismo, você está avançando sobre instituições do Estado simplesmente por uma questão ideológica. Então, a gente está entregando o país. Não basta o que a gente está vendo aí em relação à China, à Rússia, a gente está se alinhando com um eixo autocrático, com um eixo ditatorial, com governos, regimes que não respeitam os direitos humanos, que não respeitam as liberdades. Nós estamos nos alinhando com o eixo do mal e poderíamos estar fazendo negócio com todos eles. Não ia mudar nada. Poderíamos estar fazendo negócio com a China sem precisar se dobrar aos chineses. E é isso que está acontecendo. Então, assim, para mim está muito clara essa estratégia. E vocês precisam entender o que está acontecendo para poder reagir de uma forma madura, política e dentro da República. Você precisa cobrar o seu parlamentar a atuar. É assim que deve ser. Não sei o que você pensa. Não, eu concordo contigo em gênero, número e grau. E vou além. O que o senador Rogério Marinho, aliás, brilhante nessas colocações, não há que colocar uma vírgula no que ele disse. E honra o avô. Rogério Marinho, quando ele fala na argumentação do Zé Dirceu em relação às Forças Armadas, tem razão. As Forças Armadas, depois da Revolução de 64, começando quando o Castelo Branco era presidente, sofreram uma reestruturação de modernização da estrutura organizacional das Forças Armadas para evitar que as Forças Armadas tivessem uma situação anterior com determinados castelos dentro das Forças Armadas. Por exemplo, que foi o caso da renúncia do Jânio, da posse do Jango, que o Marechal Denis e o Cordeiro de Farias mandaram um ofício dizendo que não podia dar posse ao Jango. O Congresso não aceitou e acabou entrando o Jango com um acordo com o Tancredo para ser primeiro-ministro. 64 foi um trauma para as Forças Armadas. As Forças Armadas tomaram atitude e um trauma. E como começou esse trauma dentro das Forças Armadas? No célebre episódio do Almirante Aragão, dos sargentos. A quebra de hierarquia dentro das Forças Armadas. Então se organiza as Forças Armadas e hoje praticamente é impossível que você tenha um golpe militar no Brasil. Porque você não tem capilaridade para que haja um golpe militar. Tanto que é uma constatação isso. Agora, o que acontece? A esquerda não acredita nisso. E, na verdade, ela quer uma venerização das Forças Armadas. Que nós tenhamos Chaves ou Maduros no Brasil. Não terão. Essa história que eles estão querendo criar, de que existe o grupo A, o grupo B, o grupo C, que tem... Isto é lenda. As Forças Armadas no Brasil atuarão, se for necessário, em cima da unidade nacional. Você não verá. Então, tanto que
o Bolsonaro, e é evidente, o Rogério Marinho confirmou, jamais imaginou, propôs ou quis um golpe militar. Quando, de certa forma, instado por medidas institucionais tomadas no âmbito do judiciário, que poderiam agredir a República, botar o país em risco, ele estudou alternativas, e era obrigação dele, de estado de defesa e por aí foi, as situações previstas na Constituição. E, obviamente, ele consulta os comandantes militares. Só isto. Agora, transformar isso em golpe, misturar operação de histéricos, ou seja, um sujeito que junta 4 pessoas para tentar um golpe militar só pode ser um histérico. Perfeito. Não tem outro nome. Eu, inclusive, escrevi um texto aqui, que eu vou reproduzir a vocês, porque eu acho interessante. Você escreveu e não me mandou para eu postar no site? Te mandei, mas esqueci o seguinte. Eu disse o seguinte. Você esqueceu de me mandar? Não, te mandei. Então você me mande para eu botar. Não mandou nada. Então é o seguinte, eu sobre essa questão, eu botei o seguinte. Se esse plano que dizem realmente existir, ele deve ir para o Guinness Book como o mais imbecil e idiota imponderável da história. Plano de WhatsApp, impresso e sem apoio, e por aí vai, não existe. Se vero, os autores devem ser condenados por imbecilidade crônica e internados em manicômio. Seriam pacientes do tipo dos que se julgam Napoleões ou piores. Mas na categoria de esquizofrenia paranoica estão que dão crédito e atuam em função disso fora da patologia psiquiátrica. Isso é uma estupidez o que foi publicado. Posso falar um negócio? Perfeito, a tua colocação é perfeita. Eu quero lembrar aqui que durante a eleição, durante a campanha, em 2022, pode olhar a mídia. Eu vivi isso como jornalista. Todo mundo, a mídia inteira falava, tem uma parte aí, um pessoal que está querendo golpe, tem um outro não sei o quê, outro que é um 4-2, o outro não sei o quê. Isso era uma pauta presente no debate público. E sabe qual era a reação de qualquer militar de alto rango, realmente, quando você questionava? Ela falava assim, era rir. Isso não vai existir, isso é coisa de maluco, isso não tem nada a ver, isso é uma brincadeira, esse pessoal são pessoas irrelevantes, pessoas que não têm... Então, assim, o que era uma coisa de deboche, agora está sendo colocado num contexto de que as pessoas, os generais, os integrantes do alto comando, prestem atenção, general 4 estrelas, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Vocês olhavam tudo isso com aquele olhar que é natural, né? Assim, sempre tem um maluco para pedir intervenção, né? Sempre tem. Quando a gente via lá aquelas manifestações de 2013, 15, 16, até pelo impeachment de Dilma, sempre tinha os malucos. Intervenção militar. Isso sempre foi visto com um olhar folclórico. Por quê? Porque a intenção de uma minoria histérica não tem efeito institucional. Só que, senhores generais, isso agora está sendo colocado dentro de uma investigação que usa uma tese conspiracionista para avançar sobre tudo e todos. Então, os senhores que ignoraram isso serão acusados de alguma forma permitir que existissem esses apelos. Mas eu vou até, não vou dizer defender, porque não é o caso, até justificar. Esse caso desses militares, tem militares da ativa aqui dessa operação. O que teria que acontecer com esses militares da ativa? No caso, eles poderiam eles teriam que ser não é condenados, teriam que ser... Não, teria que ser alvo de um processo administrativo interno, uma investigação interna. Não é administrativo, é criminal, dentro do Exército. Não, violação do estatuto, não é estatuto, não, é conspiração, insubordinação, inclusive motim. Ou seja, as penas são mais graves, as penas seriam mais graves do que pelo Código Penal. Exato. Ou seja, isso que não está previsto no Código Penal de planejamento de insurreição. No Código Militar está, se ele planejou insurreição e está nativa, ele vai ser preso, destituído, inclusive pode até ser condenado a penas maiores se for por traição. Ou seja, se ele fizer tudo isto, o militar da ativa que toma essas atitudes, sem o conhecimento dos comandantes direto, e todos os oficiais que estão nisso aí são subalternos, e o general que está é um general da reserva que não tem autoridade nenhuma, tá? General da reserva nada é a mesma coisa, tá? Então é o seguinte, esses oficiais da ativa, eles estão sujeitos ao regulamento disciplinar do Exército. E é rigorosíssimo. Você imagina, se tem dentro de um quartel, de um regimento, se um capitão começa a projetar uma insubordinação ao coronel. Ele vai preso, destituído, e inclusive ele terá sua vida
completamente acabada. Então, agora, a manipulação política disto que estão fazendo para criar um caso, uma conversa fiada e vem uma coisa ou outra, tem esse objetivo político. E principalmente isso que diz o Cláudio, desmoralizar a credibilidade das Forças Armadas. Dizer assim, as Forças Armadas estão, mas não estão e tal. E ato contínuo disso se vai, não vou dizer agredido, mas espezinhando-os na parte orçamentária. Não, também agora não tem mais dinheiro. Vocês não fazem nada, tal. Estão querendo o quê? Destituir as Forças Armadas. Por quê? Como eles não têm a capacidade de controlar, como eles não têm a capacidade de usar como foi usada na Venezuela pelo Chávez, como a Venezuela utiliza até hoje uma Força Armada corrupta que nem a que tem lá. O Maduro só está lá porque tem um conjunto de trocentos generais corruptos. Eles não conseguem fazer isso no Brasil, eles querem desmoralizar essas Forças Armadas, criando essas estruturas como se existissem motins ou pontos paralelos dentro das Forças Armadas. Para quê? Para se apropriar do poder. Quem não tem poder pelo voto, procura poder por outras instituições. E o PT, a esquerda, não tem poder pelo voto. E isto tudo é manipulação, porque não consegue ganhar a eleição. Esta é a grande razão.